Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar o atacante colombiano que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Kevin Serna, 26 anos de idade, estava no Alianza Lima, enfrentou o Fluminense na Copa Libertadores e chega para ser mais um atleta do campeão da América. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, uma comparação dentro da Liga Peruana e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Kevin Serna na atual temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 1,81 m, informação importante, 26 anos de idade, estava atuando pelo Alianza Lima. Vamos nessa. 22 jogos nesse ano, 17 deles como titular, 3 gols marcados e 3 assistências. Detalhe aqui, pessoal, 2 desses 3 gols aconteceram contra o Fluminense na Copa Libertadores. Deu 26 passes para finalização, 31 arremates com 39% de acerto no gol adversário, ganhou 40% das disputas de bola por cima, retomou a posse de bola em média 4,1 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 12,3 vezes a cada 90 minutos e não tomou cartões, nem amarelos e nem vermelhos nesse ano de 2024. Torcida do Flusão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do atleta. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o atleta, pessoal, seguir falando sobre o atual momento de Kevin Serna. Bem, pessoal, por mais que o jogador seja colombiano, tenha começado a sua carreira na Colômbia, ele fez boa parte da sua trajetória como profissional, os últimos 4 anos, atuando no futebol peruano. Jogou em equipes muito fracas do Peru, daqui a pouco a gente vai ver o seu histórico, e agora, em 2024, que ele teve a primeira chance numa equipe grande do seu país, que era o Alianza Lima. E vinha sendo um jogador importante da equipe. Não era assim um grande craque, não tinha números exuberantes, chegou a flertar em algumas partidas com o banco de reservas, mas de maneira geral era bem mais titular do que reserva no Alianza Lima. Então, a nível de recorte da sua carreira, ele chega no momento em alta, que ele tinha saltado de nível, né, a nível de equipes que ele estava defendendo, e era bem ou mal um titular, conseguiu dessas 6 participações para gol, 3 delas foram na Copa Libertadores, então vinha tendo uma certa ascensão na sua carreira, tá bom? O jogador tem 26 anos de idade, pessoal, e o Fluminense hoje é a equipe do Campeonato Brasileiro que mais sofre com lesões. Será que o Kevin Serna tem um histórico preocupante? É mais um jogador para entrar nessa? Vem para a tela para vocês verem comigo o histórico de lesões para poder tranquilizar um pouco a torcida nesse sentido, responder a galera que a resposta para a pergunta que eu fiz é não. Né, pessoal? O Kevin Serna não tem um histórico físico complicado, até teve uma questão muscular lá em 2022, mas perdeu apenas uma partida, ficou 5 dias afastado. Dali para frente não é um cara que sofre fisicamente, daqui a pouco vamos ver que ele tem jogado uma quantidade alta de jogos por temporada, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, função dentro de campo, característica, Kevin Serna é o tipo de atleta que o Fluminense precisava nesse momento? Vem para a tela, para a gente poder conversar. Mapa de movimentação, mapa de calor do atleta nesse ano de 2024. E o Kevin Serna, esse sim, pessoal, diferentemente do Rigoni, que nós falamos no vídeo passado, esse é um atacante de lado de campo mesmo, aquele jogador que faz corredor, um extremo, como a gente gosta de falar, que fica majoritariamente pelo lado direito, ele é destro, para quem não sabe, então ele não costuma ser aquele ponta de pé trocado, como a gente fala, ele costuma atuar pelo corredor do seu pé bom. Pode jogar pelo lado esquerdo? Pode, eventualmente, até fez algumas partidas na Libertadores, jogando pela esquerda, mas a princípio a tendência é que seja um ponta pelo lado direito. Quando a gente entra em característica, pessoal, a parte técnica do Kevin Serna, eu tenho algumas ressalvas, vou falar sobre isso.
no final do vídeo, mas pelo menos a nível de característica, esse sim é o tipo de jogador que o Fluminense precisa. Ele tem os mesmos 1,81 m que o Rigoni tem, só que o Kevin Serna sabe usar mais o corpo, é um cara que se impõe mais na bola por cima, é um jogador mais veloz, então esse sim é um ponta de característica física, tá bom, pessoal? Um jogador que vai ajudar na bola alta, eventualmente, vai ter pulmão para fazer o vai e vem, né, atacar, voltar, para defender, eventualmente vai conseguir sustentar uma jogada com o jogo de corpo, pelo menos a nível de característica de jogo, da forma com que ele se comporta dentro de campo, aí sim já é um pouco mais do que o Fluminense precisa, tá bom? E se analisarmos, pessoal, a Liga Peruana, comparar o Kevin Serna com os atacantes meias de lado de campo que estão atuando no Peru, será que ele tem destaque em algumas estatísticas? Vem para a tela para a gente poder conversar. Uma comparação, uma análise de Kevin Serna sendo comparado com os atacantes ou meias de lado de campo que atuam na Liga do Peru, tá bom? Em 2024, evidentemente. Corridas progressivas, olha que interessante. Kevin Serna é o jogador que mais, entre os atacantes, que mais corre com a bola nessa atual edição da Liga Peruana, uma média de 4,36 por jogo. Para quem não está habituado com essa estatística, ele recebia a bola e percorreu uma quantidade de X de metros, agora eu não vou saber de cabeça, em velocidade, com a bola dominada. Então é um jogador que tem, por característica, receber e correr com a bola, eliminando assim a possibilidade dele ser um meia pelo lado do campo. Tá bom? Acerto de dribles, pessoal, 51% de acerto. Alguns portais estão dando 44%, outros estão dando 51%. Eu peguei o mais alto para ser bonzinho. Com o atleta, foi o 22º ponta que mais acertou dribles. Ou seja, ele tem velocidade, ele consegue se impor fisicamente, mas ele não é aquele cara técnico. Aquele cara que vai esbanjar qualidade pelo lado do campo, se virar em espaço curto. Eventualmente, claro, o Fluminense não tem mais o Diniz, isso não é mais uma questão, mas só para o pessoal saber. O Osling Mora foi o líder com um índice bem alto, inclusive, 78%. Passes para finalização, serviu seus companheiros, 1,48, oitavo atacante, que mais tem feito isso. Carlos Lopes, do Los Chancas, é o líder, com 2,57. E olha que interessante também, o Kevin Serna é quem mais tem acertado o cruzamento entre os atacantes lá de campo na Liga Peruana, 2,49 por jogo, é um índice alto, tá bom? Em percentual, ele tem acertado por volta de 30, 31%. Tá bom, pessoal? Que parece pouco, mas é um número bom, tá? É bem acima da média, inclusive, se a gente comparar com laterais, é quase um acerto a cada 3 tentativas. Então, pode ser aqui um caminho, um jogador que busca o fundo do campo, já que ele atua pelo lado do seu pé bom, e tente fazer um cruzamento para a área que vai encontrar o problema que o Fluminense não tem centroavantes altos, né? Caso não venha nenhum, provavelmente ele vai ter dificuldade de conseguir manter esse bom índice de acerto nos cruzamentos, mas é um jogador que tem essa característica que busca o fundo do campo e costuma ir bem nos cruzamentos, tá bom? Torcida tricolor, sei que a fase não é muito ruim, ontem conseguiu buscar um golzinho no final da partida, mas não deixa de fazer aquele comentário, deixar um likezinho no nosso vídeo, porque quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo e isso ajuda pra caramba, tá bom? Seguindo com o jogador, fica faltando a gente ver como é que foi o seu passado. Falei aqui que ele atua normalmente em equipes modestas do futebol peruano. Então vem pra tela pra gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Kevin Serna como profissional. Vamos nessa. 2020, pelo Sportivo Luquenho, 16 jogos, 7 como titular, não marcou gols e deu uma assistência. Em 2021, ele atuou pelo Los Chancas, pessoal, que hoje está na primeira divisão, mas à época era da segundona do Peru. Fez 24 jogos, todos como titular, marcou 11 gols e deu pelo menos 2 assistências. Eu confesso que eu não consegui ter acesso completo aos dados da segunda divisão do Peru, eu tive acesso a 5 jogos só, desses 24 que ele fez, e nesses 5 jogos ele deu 2 assistências, tá bom? Então ele pode, eventualmente, sim, ter dado mais assistências nessa temporada, tá bom? Em 2022 ele joga pelo ADT do Peru, que também é um time pequeno, mas esse pelo menos estava na primeira divisão, fez 34 jogos, 32 como titular, 9 gols, 8 assistências. Temporada seguinte, ainda pelo ADT, 36 jogos, todos como titular, 6 gols e 8 assistências. Então, assim, no futebol peruano ele até teve índice interessante, tá bom? Normalmente equipes modestas, com uma temporada na segunda divisão, mas pelo menos aqui, a nível de rendimento, de participações diretas para gol, ele tinha um índice razoável, beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação Kevin Serna chegando para o Fluminense? Bem, vamos lá. Já comecei a ver nas redes sociais muita comparação com o Fernando Pacheco, que foi o último atleta do futebol peruano que veio para o Fluminense. Realmente, são jogadores que até se assemelham um pouco a nível de característica de jogo e realmente a Liga Peruana normalmente não nos oferece muitas opções comparando com a Liga Brasileira. É raro vir um jogador do futebol peruano e conseguir manter o que jogava lá aqui no nosso futebol. Mas tem uma diferença, o Fernando Pacheco sequer era um titular absoluto do Sporting Cristal, a época que veio. O Kevin Serna, pelo menos,
é titular, é uma peça importante de uma equipe que estava na Libertadores da América. Não é assim um carimbo para falar que é uma super contratação por causa disso, mas é um pouquinho mais positivo do que foi o caso do Fernando Pacheco. Agora, entrando na questão do colombiano, especificamente, pô, FB, esse seria o nome que você buscaria? Você acha que era a melhor opção criativa para o Fluminense buscar no mercado? Não, acho que teriam opções melhores para o Fluminense buscar. Já elimina a parte de criatividade do scout, que eu sempre falo aqui. Ele jogou contra o Fluminense só por isso que está sendo contratado. Então não é um trabalho de captação, nada disso. Ele fez bons jogos contra o Fluminense, por isso que está sendo contratado. Então tenho isso em mente. Mas por mais que eu tenha ressalvas técnicas, não acho que é um grande jogador, um cara para ser titular absoluto do Fluminense, um jogador para ficar entre os principais destaques da posição no Campeonato Brasileiro. Não acho que ele vai fazer nada disso, tá bom? Mas pelo menos nesse reforço aqui, o Fluminense ataca as características que necessita, que eu pelo menos acho que necessita, que é um cara de velocidade, o Kevin Serna corre bem, é um jogador imponente fisicamente, com boa estatura, que vai ajudar eventualmente também na bola alta. Então, pelo menos na característica, você traz um jogador interessante. Mas, claro, não é um cara, assim, tecnicamente, muito acima da média. Vem de uma liga fraca, que é a Liga Peruana. Tá há quase 2 meses sem entrar em campo. O último jogo que ele fez, inclusive, foi contra o Fluminense, na Copa Libertadores. Então, deve demorar um pouquinho para poder ficar na forma. Então, por causa de todas essas somas de fatores, não vou dizer que é uma contratação horrorosa. É um cara que atende às características, mas pela parte técnica, eu vou classificar ele hoje como uma composição de elenco para o Fluminense. É isso que precisamos? Não, precisava de gente para chegar para jogar, mas esse aí pelo menos tem alguma chance de dar certo, caso se adapte bem ao futebol brasileiro. E o Mano Menezes, acho que na mão do Mano Menezes sim, ele pode acabar atendendo às necessidades, o estilo de jogo do treinador. Vamos torcer, quem sabe ele não consegue dar pelo menos um ânimo novo, mais gás aí pro time do Fluminense, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!